nosso compromisso é com a Palavra de Deus. Aqui você ouve louvores, mensagens, a verdade do Evangelho. A sua melhor companhia está no ar. Começa agora o programa Palavra e Música, na apresentação do ancião Carlos Inácio, trazendo para você uma reflexão da palavra amiga, mensagens bíblicas, uma palavra amiga para o seu coração. Momento de paz, amor e fé. Vamos ter um encontro com Deus. Está no ar o programa Palavra e Música, aqui na TV Sinec, com Carlos Inácio. www.tvsinec.com.br. Boa tarde, prezados irmãos e amigos. Mais uma vez, pela misericórdia de Deus, aqui estamos no início do ano 2023. Esperamos que você tenha realmente tido um bom final de ano muito feliz e que possa estar junto conosco, né? Realmente nos ouvindo a palavra de Deus através da TV Sinec, e que transmite para mais de 214 países, e você esteja no meio. E que naquele dia, quem sabe, pela misericórdia de Deus, alguma coisa do que nós temos falado aqui possa ter penetrado na sua mente, seu coração, que você tenha aceitado Jesus como seu único Salvador pessoal. E se já aceitou, que se afirme cada vez mais aos pés de Cristo. O tempo do qual nós vivemos diz que tudo logo Jesus voltará. O mundo está realmente revoltado. São coisas que jamais podemos entender. O Zé Bahia, que vai cantar hoje, realmente estava falando alguma coisa aí que realmente tudo indica que é o fim do mundo. Mas vamos estar preparados pela misericórdia de Deus para encontrar com Jesus. Vamos ouvir agora com o nosso irmão Gregório, que é o responsável pela música aqui do programa, o Pai Nosso, oração cantada. Boa tarde a todos os internautas, todos sejam bem-vindos ao nos ouvir. Pai nosso, que estás no céu, santificado teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. O nosso pão vem hoje dar nossas dívidas, perdoa como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois
gostoso estar ouvindo, cantando o Pai Nosso. Nunca devemos sair de casa sem orar o Pai Nosso. Esse é o conselho de Deus, né? E sempre devemos, antes de sair, orar a oração do Pai Nosso. Eu me lembro que uma certa vez na firma lá, eu falei algumas coisas para o patrão e, ao mesmo tempo, quando foi na próxima reunião, mais de 30 vendedores, todos se reuniram, se dando a mão um com o outro, e junto com os supervisores, e todos oraram o Pai Nosso. A influência, que às vezes a gente faz, o testemunho dessa White e fala mais alto. Então, é dizer, dentro de uma firma, de uma pessoa, o dono espírita, pagão, né? E agora faz todo mundo o Pai Nosso. Porque eu falei com respeito a alguma coisa sobre o nosso Criador. O nosso responsável pela música, que é o Ligório, que acabou de cantar, ele convidou hoje o nosso amigo, que temos um respeito e um carinho muito grande por ele, o nosso irmão Bahia. Bahia. Não é a Casa Bahia, né? Bahia. Venha, por favor, vamos ouvir agora a Bahia cantando um dos seus hinos, pela misericórdia. Seja bem-vindo em nosso meio, Bahia. Satisfação é toda minha estar aqui na programação do Inácio. Meu nome é Osé Bahia. É que ele quis falar Bahia, mas é que é brincadeira dele. Eu estou feliz por estar com vocês nesta tarde, e que o nome de Deus, acima de tudo, seja louvado. Assim eu estava sem Jesus, mas encontrei o Mestre. Ele me amou e agora dele eu sou. Minha vida achar-me um novo amanhã raiou ao encontrar o Mestre, e agora dele eu sou. Andava no escuro, sem saber o caminho a seguir, mas encontrei o Mestre. Ele me amou e agora dele eu sou. Minha vida mudou ao achar-me um novo amanhã
olhos que eu posso ver no lírio do jasmim, o amor de Deus florescer. Uma beleza tão natural que saísse vai a perfumar, que saísse vai a perfumar. Deus existe, está aqui. Eu posso ver a madeira o seu amor que pode te trazer a te Como é bom ver você sorrir e transmitir o amor que existe dentro de ti. Faça da vida uma canção, saísse vai a perfumar, que pode te ajudar a te salvar. Deus existe, está aqui. Eu posso ver uma maneira toda Obrigado, meu grande amigo. Como é tão bonito ouvir isso, Zine, pela uma voz dessa daí, né? Então, que cada vez mais você se aproxime de Jesus e na volta de Jesus você possa estar dando continuidade daquilo que você sempre gostou e sempre gosta de fazer, que é cantar. E lá no céu você tem a oportunidade de cantar eternamente. Então não perca essa oportunidade. Eternamente. Lembre disso. Nada possa lhe afastar do amor de Cristo. Nada possa lhe afastar dessa grande oportunidade que Deus está lhe dando. Esse talento que você está louvando ao nosso Deus. Tá bom? Deus te abençoe. Né? Como eu tenho
participam aí, esse é o texto do nosso programa sempre. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus primeiro, ele avisa. Ninguém pode dizer que o que está acontecendo nesse mundo não está escrito na palavra de Deus, ou no espírito de profecia. Porque a Bíblia diz lá em Isaías 8:20, a lei é o testemunho. Se não falarem de acordo com essas palavras, jamais ouvirão. Ou seja, se referindo a Jesus, em outra parte, diz a luz. Se referindo a Jesus, jamais verão. Então, quando não está escrito na palavra de Deus, ele está realmente no livro, como é que se diz, no dom profético. Então, está avisando tudo isso, que sindicato, o mundo inteiro vai se reunir, vai fazer um monte de coisa, mas muitos cristãos votaram no sindicato, muitos. E por causa de vocês, é claro que é um cumprimento de profecia, mas eu fico triste porque vocês participaram. Vocês tendo conhecimento da palavra de Deus, participaram dessa coisa tão horrível que vai acontecer. Vocês são responsáveis no dia do juízo. Ainda tem tempo para você se arrepender do voto que você fez. Mas se você não arrepender, vai ser queimado tudo com fogo e enxofre. Não tem. Eu acredito naquilo que eu estou falando, na Bíblia e no Espírito de Profecia. E se já está falando todos os acontecimentos do sindicato envolvido nesse movimento aí do mundo inteiro, você sabe, você já ouviu um cristão não adventista ainda falar que seja uma pessoa inocente. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, a pessoa era ignorante, não o conhecia, mas um adventista que chegou a votar, o pastor, o ancião, o diácono, eu não acredito na salvação dessas pessoas, com sinceridade, me desculpa, e quem sou eu para julgar, mas eu acredito na palavra de Deus, e a palavra de Deus julga. Se você não se arrepender, amigão, você vai ser queimado com Lula e tudo, isso não tem nem dúvida. Deus é Deus, ele não é um Deus de brincadeira, ele avisa primeiro, e depois você toma a decisão que você quer. Você não é inocente. Nós temos pregado aqui, temos falado, você duvida das coisas de Deus, você pensa que o diabo venceu. O diabo não venceu. Deus deu oportunidade para que as profecias se cumpram, porque nós estamos muito acomodados como adventistas do sétimo dia. Nós não queremos que Jesus volte. Muitos não querem mesmo que Jesus volte. Eu quero que Jesus volte. Eu quero, pela misericórdia de Deus, que Jesus volte logo. Eu tenho esperança que Jesus volte logo. Mas muitos estão na igreja e não querem que Jesus volte logo. Então, estão acomodados que quanto mais o tempo passar, para ele é melhor. E Deus está vendo tudo isso. Então, na hora certa, tomará as medidas que devem ser tomadas. Então, ele está deixando, ele permitiu, porque Deus não colocou Lula na presidência. Ele permitiu, porque o povo, até que se diz evangélico e adventista, etc., concordaram. Então, vocês querem realmente ele? Então, tá bom. Aí virá as consequências. E as consequências virá, amigão. Isso você pode ficar cegado que virá, porque as profecias falam, e até hoje não li uma profecia que ela não tivesse se cumprido, ou que vai se cumprir. Então, eu acredito. Em tudo isso que está escrito, eu acredito. E hoje nós vamos falar justo com respeito à mentira e à verdade. A mentira e a verdade. Você deixa de ouvir a verdade para dar ouvido à mentira. A mentira se tornou a verdade para você. E a verdade se tornou mentira. Diz mentir, que quer dizer enganar, contar mentiras, etc. E você vê que é um festival de mentira que a gente vê por aí afora. Eu modéstia parte, não votei em ninguém. Não votei em ninguém. Não penso que eu estou aqui falando porque votei Bertrand ou Ciclano. Não votei em ninguém. Se quer saber. O que diz qual é o conselho de Deus em
Em Levítico 19, 11, diz assim: não furtareis, não mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próprio. Será que nós estamos no mundo de falsidade, sim ou não? Aquele que bate a mão nas costas, no outro dia já está com a falsidade que só Deus tem misericórdia, né? A gente vê tanta ingratidão, né? Tanta ingratidão das pessoas que não dá para a gente acompanhar, né? O que diz Provérbio 14, 5? A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentira. E como tem gente mentirosa, até no nosso meio que se diz cristão, e como tem, usa a palavra de Deus com falsidade, fala uma coisa e procura viver completamente outra diferente daquilo que Deus diz não, né? O que aconteceu com Ananias e Safira por causa da mentira em Atos 5:3? Então disse Pedro a Ananias: porque encheu Satanás, olha a mentira de quem pertence, o teu coração para mentires ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo, versículo 4, conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Quando você mente ao Espírito Santo, você está mentindo ao próprio Deus. Quando você realmente blasfema contra o Espírito Santo, você está blasfemando contra o próprio Deus. E não existe mais perdão quando chega ao limite. Você está entendendo? A não ser, mais uma vez, a ignorância, Deus não leva em conta. Mas quando você tem conhecimento, você já ouviu, você não é mais ignorante. O versículo 5 diz assim: ouvindo esta palavra, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Ora, quando Deus realmente permitiu que isso acontecesse com Ananias e Safira, foi realmente para que o bem da igreja realmente acontecesse, porque a igreja estava naquele momento em crescimento, e se Deus não tomasse essa providência de Ananias e Safira fosse realmente fulminado naquele momento, a igreja ia aprender cada vez mais a mentir. Claro que ela não deixou, continua mentindo, né? É muito mentiroso no meio também. Então, quer dizer, ia ficar pior, porque a igreja estava em crescimento, ia em crescer numa mentira muito grande. E Deus não queria isso, mas queria que o povo tivesse o temor, o respeito, a reverência, que não mentisse para ele. Ele é Deus. Você pode mentir para mim, mas para Deus não. Deus é Deus. E você não pode realmente mentir. Aí diz assim, ó, o que aconteceu? Quase 3 horas depois que veio o caso de Safira, também morreu, porque tornou-lhe também a mesma mentira, aquilo já combinado, os dois, entre Ananias e Safira. Olha, eu falo isso e você só repete, como que fosse um robô. Só aquilo que eu falei, você vai falar a mesma coisa. E ela falou a mesma coisa, e os dois realmente veio ser fulminado ali, 3 horas depois cada um. O que fala o testemunho? Agora, o que a irmã White fala com respeito a esse acontecimento? Sobre o acontecimento, Atos dos Apóstolos, página 73, 74, diz o seguinte: a infinita sabedoria viu que essa evidente manifestação da ira divina era necessária para impedir que a jovem igreja se desmoralizasse. O número dos crentes
aumentava rapidamente. A igreja tinha corrido perigo se no rápido aumento de conversos fosse acrescentados homens e mulheres que, embora professasse servir a Deus, adorava a Mamon, ou seja, o Deus do dinheiro. Esse juízo testificou que os homens não podem enganar a Deus, que ele descobre o pecado oculto do coração e não se deixa escarnecer. Destinava-se a ser uma advertência à igreja para levá-la a evitar a pretensão e hipocrisia e cautelar-se a roubar a Deus. Ou seja, ela continuaria roubando a Deus, e se Deus não tomasse aquela providência que deveria tomar. Ainda em beneficência social, a página 476, 477 diz o seguinte: o Senhor não dá lugar à sua obra aos que têm maior desejo de alcançar a coroa de transportar a cruz deseja homens que pense mais em cumprir o dever de que em receber recompensa. Homens que sejam mais amantes dos princípios de que de promoção. E muitos vivem na igreja mais de promoção. Opa, seja bem-vindo. Bem-vindo em nosso programa, né? Pode entrar. Então, em promoção, muitos gostam de ser promovidos, ao invés de realmente sentir a misericórdia de nosso Deus. Em parábolas de Jesus, diz o seguinte: muitos aceitam o evangelho para escapar ao sofrimento e não para ser liberto do pecado. Muito aceita com medo, diz: bom, para que não aconteça isso comigo, então eu prefiro aceitar. Mas não aceitar esse simplesmente da boca para fora, mas o coração não está dizendo aceite a Jesus como seu único Salvador pessoal. Veja o que diz ainda Colossenses 3,9: não mintais uns aos outros, uma vez que vós despiste do velho homem, ou seja, você agora está uma nova criatura, como os seus feitos, o que Deus não faz. Tito 1,2 diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, Deus não mente, e não quer que seus filhos também mintam, porque a mentira diz lá no norte assim: tem perna curta, e logo será descoberto, né? Então não adianta estar mentindo, porque será descoberto, cedo ou tarde será descoberto. Prometeu antes dos tempos eternos. O que não devemos fazer? A resposta é não mentir contra a verdade. Tiago 3,14 disse: mas se tende amargo ciúme e sentimento facioso em vosso coração, não vos glorieis em mentais contra a verdade. Não adianta você estar ouvindo a verdade e você querer falar a mentira. Você sabe quando Deus falou para Adão: não coma dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele tinha milhares e milhares de frutas ali que ele poderia comer, alimento, menos aquele. E foi justo aquele que Satanás disse: não, certamente não morrerás, mas ficás conhecendo o bem e o mal. E Adão e Eva deu mais ouvido à mentira do que à verdade. E o que diz assim, em 1 João 2,6: aquele diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João diz o seguinte, o versículo 5: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz, não é escuridão. Versículo 6:
se dissermos que mantemos comunhão com Ele, andamos na... Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se eu digo que estou com Cristo, eu tenho por obrigação evitar de mentir. Sempre ser verdadeiro, não, nem que as consequências venham, mas eu tenho que dizer, eu estou errado, eu reconheço que estou errado. Não posso mentir para o meu Deus, porque Ele sabe se eu estou falando a verdade ou mentira. Nem que as consequências venham, mas eu tenho que dizer, eu estou errado. Estou errado? Estou. O versículo 7 diz assim: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos com Jesus, realmente o sangue de Jesus foi derramado por minha culpa e culpa daquele que realmente crê nele. A mentira, que quer dizer dolo, engano. Jó 13:4 diz assim: vós, porém, presuntais a verdade com mentira, misturando um com a outra. Provérbios 13:5: o justo aborrece a palavra de mentira, mas o perverso faz vergonha e se desonra. Por quê? Porque ele chegou a hora que todo mundo já não acredita mais de ouvir tanta mentira, de ô fulano que mente, ô fulana que mente. Nossa, eu conheço alguém que desde jovem, que mente, mas mente tanto que agora já numa velhice, olha, aí agora que acabou o resto de mentira. Tanta mentira que a pessoa está ouvindo, a gente sabe que não é verdade nada do que está falando, mas a gente faz que não está ouvindo nada, que é para não entrar em choque, porque a mentira realmente é descarada mesmo, da mentira. Nunca vi coisa igual para mentir tanto como aquela pessoa que eu conheço. O que Deus diz que o homem se tornou? Jeremias 10:14: todo homem se tornou estúpido e não tem saber, todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as imagens não mentira, pois as imagens são mentiras, e nelas não há fôlego. Aquele que faz a imagem de esculpida ou qualquer imagem, ele sabe que ela não fala, que ela não tem fôlego nenhum, é uma mentira, mas ele mesmo fica com vergonha de ver alguém adorando aquela mentira. Você já ouviu uma imagem falando? Se uma imagem falar, desconfie, porque é o diabo que está por trás dela, não é Deus que está usando ela, não. Você pode ficar cegado. Você vê uma imagem falando, você pode contar, lembre sempre disso, que o Inácio está falando, é Satanás que está usando a imagem falar para você dar crédito cada vez mais, porque a Bíblia diz assim: não terás outro Deus diante de mim, e se não terás outro Deus, é Ele o único, não existe outro que mereça adoração, né? São João, São Benedito, ou seja, Nossa Senhora de onde que for, não importa quem é, ela jamais falará. Põe isso na sua cabeça. E a única pessoa que merece toda adoração é realmente o nosso Deus. Jeremias 51:17, o que diz Êxodo 20, versículo de 1 a 6, com respeito às imagens, né? Vê Jeremias depois 14, fala tudo sobre as imagens. Disse-me o Senhor, disse-me o Senhor, os profetas profetizarão mentiras em meu nome, nunca os enviei. Aquele que realmente mente, um profeta que mente, isso não é de Deus. Nem lhes dei ordem, nem lhes falei visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles
vos profetiza. Mateus 7, 21 a 23 diz assim: nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, em teu nome não expelimos ou expulsamos demônio, em teu nome profetizamos, né? Em teu nome fizemos milagre ou maravilha. E Jesus disse para aquelas pessoas: afasta de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Porque eles profetizavam no nome de Jesus, e está cheio desses profetas por aí afora, dizendo que em nome de Jesus, usa o nome de Jesus, que se usar de diabo, realmente ninguém quer ir a ver, porque se for já está sabendo que é para o diabo mesmo. Então ele usa o diabo de outra forma, o diabo procura usar, às vezes, as pessoas, como seus falsos profetas, para que as pessoas possam entender, não é, está fazendo realmente a vez de Jesus. E as pessoas vão dar ouvido, porque diz é um homem de Deus, né? Mas olha, quando você vê alguém profetizar, e que nega os mandamentos de Deus, não dê ouvido, porque esse profeta não é de Deus. Eu já falei muitas e muitas vezes, naquele dia, você jamais será enganado. Se você continua dando ouvido a esses profetas, que nega a lei de Deus, principalmente o Santo Sábado, você vai ser queimado junto com ele, se você continuar dando ouvido a ele. Leia a Bíblia, em Êxodo capítulo 20, versículo de 1 a 17, que começa do 3 a 17. Leia lá, e principalmente do 8 ao 11, onde fala com respeito ao Santo Sábado. Lá está lá os mandamentos. E se esse profeta, esse apóstolo, esse missionário, esse bispo, ou seja lá, quem for que falar para você que é contra a lei de Deus, não dê ouvido, porque é um instrumento do inimigo, não é de Deus. Se você quer dar ouvido, você tem a Bíblia. Você prefere dar mais ouvido a ele do que a palavra de Deus? Então dê. Você vai dar naquele dia, você não vai ser considerado como inocente, porque a palavra de Deus diz que porá na sua mente a operação do erro, que é para você continuar fazendo as coisas erradas, e assim você ser julgado por aquilo que você deixou de dar ouvido à verdade para dar a mentira, e você então será queimado junto com esses profetas e as demais coisas. Você não é tão bobo assim como a turma pensa. Eu acho que você conhece muito bem as coisas de Deus, né? Deus é um Deus misericordioso, Ele é muito bondoso, Ele é amor, Ele é tudo, Ele fez tudo por mim e por você, mas Ele não gosta, e Ele fica triste quando eu procuro mentir. Aquilo dá uma tristeza em Deus, e principalmente Jesus, que morreu por mim, porque eu menti. Ele não me criou para mentir, Ele me criou para verdade, falar a verdade. Esses políticos mentem mais do que tudo na vida, e você às vezes dá mal ouvido a um político, e só pensa na ganância, só pensa no eu, de que eu ouvi a palavra de Deus. Os cristãos, a Bíblia diz assim: no mundo tereis aflição, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Se nós confiarmos em Deus, nunca seremos decepcionados. Porque muitos cristãos estão decepcionados, porque oraram para que o Lula não ganhasse, o Lula ganhou. Olha, Deus nunca mandou que eu orasse para fulano Bertrano ganhar, porque é Ele que decide, é Ele que sabe quem deve entrar ou sair. O povo escolhe aquilo que Ele quer. Então Deus aí disse: não foi eu que quis, mas vocês quiseram, e eu então agora vou atender. Então, como é que ficam as orações de todos esses que estavam orando para Lula não ganhar? O diabo venceu? Não, ele não venceu. Deus permitiu, como Deus permitiu que ele levasse a Jesus lá na cruz. Levasse Jesus lá na cruz. Ele não tinha poder de levar, se Deus não permitisse, porque Deus é Deus, e Jesus é Deus. Então, jamais alguém poderia tirar a vida de Jesus, e jamais alguém tirou a vida de Jesus.
Porque ninguém tirou a vida de Jesus, ninguém matou Jesus. Jesus deu a vida, ele disse que tinha poder de dar e tomar de volta. Então, quando foram tirar a vida dele, já tinha entregue a vida dele para o nosso Deus. Era profético. Ele fez isso para a honra e glória de nosso Deus. Entendido? Agora, se você dá ouvido mais a essas mentiras de que é verdade, você não pode ser inocente naquele dia. O Inácio, às vezes, é meio chato. Alguém diz assim que o Inácio é meio radical, sei lá. Mas é porque eu amo você. Eu te amo. Não importa se é branco, preto, rico ou pobre, político ou não. Todos têm a mesma oportunidade. Lula, Bolsonaro, seja lá quem for. Todos têm a oportunidade de se arrepender daquilo que fez errado. Agora, fala a verdade. Não continue mentindo, porque o seu final é triste. Quem é mentiroso, diz a Bíblia, é filho do diabo. E filho do diabo não vai entrar no reino do céu. Se você quer ficar com Satanás, aquele 1000 anos lá, morto lá, você fica. Deus não vai te proibir. Mas se você quer ir lá para o céu, aprenda a não mentir. Seja sincero. Quando eu digo para alguém, eu te amo, independente de qualquer coisa. Eu amo mesmo. É de sincero. Deus conhece o meu coração, sabe que eu amo de verdade. Não é mentira. Às vezes tem aquela pessoa que tem sido tão ingrato comigo, e eu digo, eu te amo. Eu te amo e amo de verdade. Entendido? Não é falsidade. Eu não procuro, melhor dizer, eu faço tudo para não ser falso ao meu irmão e meu amigo. A minha esposa diz assim, Carlos, eu faço de tudo para que o nome da minha igreja não seja envergonhado por mim. Olha, é muito forte essa palavra para o Inácio. Eu faço de tudo para que a minha igreja não seja envergonhada por minha causa. Dá para entender? E ela, às vezes, quando fala isso, chora. O amor que ela tem por Cristo e essa igreja. Ela sabe que a igreja adventista do 7º dia é a igreja de Deus, que Deus deixou nessa terra. Agora, o povo dele está espalhado por todas as igrejas. Até no Espiritismo, tem gente que realmente que são de Deus e vão realmente se converter antes do fim da história desse mundo. Agora, o que diz em Romanos 1, 25, diz, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O senhor viu a idolatria que foi feita para Pelé? Pelé chegou a dizer assim que queria que quando ele chegasse lá no céu, que nunca vai, né? Chegasse lá no céu, ele queria que Deus recebesse como todo mundo tem recebido ele. Olha que ponto o camarada chegou. Ele nem chega por lá, ele vai ficar por aqui mesmo, se vocês querem saber. Ele vai ficar por aqui mesmo, na terra, e vai ser queimado. Porque chegar a essa exaltação de querer que Deus receba como o povo pecador, é querer demais. Aí é querer falar como Satanás, querer subir mais alto do que Deus. E o povo idolatra até hoje o Pelé. Entendido? Ficou realmente um Deus para muitos. Daqui um dia você é capaz de ver até o Santo Pelé, né? Efésios 4, 25 diz, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. E 2 Tessalonicenses 2, 9 a 12 diz assim o 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira. O versículo 10. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Deixaram de dar ouvido à verdade para dar ouvido à mentira. E veja porque Deus permite que ele continue dando ouvido à mentira. É por este motivo
pois que Deus lhe manda a operação do erro para dar crédito à mentira. Não é, irmão Inácio? É Deus que põe na sua mente, no seu coração, o poder da mentira. Você vai sempre dar ouvido à mentira, porque você não quis ouvir a verdade. Se você está ouvindo essas palavras hoje, não importa quem é você e quer dar ouvido à verdade, ainda tem tempo. Mas se você continuar dando ouvido à mentira, você vai se perder na mentira, porque Deus põe na sua mente a operação do erro, para que você continue na mentira, para ser julgado pela mentira, porque deixou de dar ouvido à verdade. Então, você tem tempo, a fim de que, diz o versículo 12, a fim de serem julgados todos quantos não derem crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, Deus vai julgar de acordo com o que você queria. Ele falou tanto através de seus servos, a verdade é essa. Mas você não quis. É fácil estar na igreja e dar ouvido à mentira de que ouvir a verdade, que a verdade dói, machuca. Ofende libertando-se. É melhor que ofenda o mundo inteiro do que ofender o meu Deus. Não é esse o meu desejo, de ofender ninguém. E eu faço tudo para não ofender. Mas se tiver de ofender, é melhor ofender o mundo inteiro do que ofender o meu Deus. Que Deus abençoe e que você possa realmente sentir a presença de nosso Deus e assim se afirmar cada vez mais em Cristo Jesus. Vamos ouvir o nosso irmão convidado, o nosso irmão Zé Bahia. Satisfação estar com todos vocês aqui que nos ouvem. E eu vou cantar uma música do qual fala de uma esperança do cristão. Quando Jesus voltar aqui e levar-nos para o lar, mas depois ficamos 1000 anos com Ele no céu, segundo a Bíblia, e voltamos para a terra e vamos viver de um sábado a outro sábado louvando o nome de Deus. Surpresas, quase tudo novo então, mas ao nosso Deus eterno, nossa eterna adoração, de um sábado a outro sábado. Nosso Rei, nosso Salvador.
jardim, viveremos em famílias para sempre ali. Haverá ali surpresas, quase tudo novo então, mas ao nosso Deus eterno, nossa eterna adoração, de um sábado a outro sábado, deixaremos nosso labor para juntos adorar nosso Salvador. De um sábado a outro sábado, deixaremos nosso labor para juntos adorar nosso Rei, nosso Salvador, para juntos adorar nosso Rei, nosso Salvador. Amém. Não é tão gostoso de um sábado a outro, diz a palavra de Deus, toda a carne virão me adorar, diz o Senhor. Se você quer viver na verdade, diz a palavra de Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conserve na verdade e esqueça a mentira, que Jesus sempre estará com você. Vamos orar? Querido glorioso Pai que está nos céus, queremos te agradecer por esses momentos no qual passamos juntos meditando na Tua palavra. Perdoa naquilo que temos falhado. O Senhor é grande, o Senhor é misericordioso e o Senhor entende, na vez aquilo que falamos que não seja da Tua vontade, nos perdoa. Mas aquilo que foi da Tua vontade faz ficar gravado nas nossas mentes, em nossos corações, e que pela Tua misericórdia possamos pôr em prática para a Tua honra e para a Tua glória. Vem estar conosco, perdoando nossos pecados, em nome de Jesus. Amém, Senhor.